tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Idoso, Aposentado, Pensionistas e Pessoa com Deficiência, com a finalidade de debater o tema Prestação de Contas Anual, Programa Progestão do Instituto de Previdência do município de Osasco, IPMO. O ouvido servidor já está aqui, o Alan Santos, para secretariar os trabalhos. Informo que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, acessível pelo canal 3 da operadora Megabit Telecom, pelo site osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais Facebook e YouTube. Os participantes, munícipes e todos que estão nos acompanhando poderão fazer perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema dessa audiência pública. Para quem está online, basta acessar o site osasco.sp.leg.br e clicar no banner Audiência Pública e preencher um formulário. Para quem está presente aqui no plenário, no momento oportuno será disponibilizado um formulário pela nossa assessoria. Gostaria de informar que a mesa dos trabalhos é composta pela minha pessoa, vereador Ralf Rafael da Silva, preside os trabalhos, Alan Santos, servidor dessa casa, que secretaria os trabalhos, Francisco Cordeiro da Luz Filho, presidente do Instituto de Previdência do município de Osasco, Ricardo de Camargo Sanches, nosso, está aqui o Ricardo, diretor financeiro, Richard Dutzmann, alemão, diretor, sócio do escritório técnico de assessoria atuário do Instituto. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais participantes dessa audiência pública, por gentileza. Deixa eu só tirar os três que já estão aqui. Senhora Neuci Groff, assessora de comunicação do IPMO. Senhor Francisco Pedro, assessor de investimentos. Doutora Tatiane Guadalupe, diretora jurídica. Senhora Simone Carvalho, diretora de benefícios. Doutor Fabrício Santiago de Góes Araújo, diretor de planejamento estratégico. Fernanda da Silva Cruz, diretora administrativa. Cláudia Bonfim, assessora da presidência. Andréa da Silva Long, secretária da presidência. Doutora Carla Batista Baralhas, assessora jurídica. Senhor João Carlos Ferreira, conselheiro municipal previdenciário. Senhora Sandra Regina Ribas, conselheira municipal previdenciária. Senhora Lúcia Helena Souza, conselheira municipal previdenciária. Senhor Paulo Siniauskas, conselheiro municipal previdenciário. Senhor Cícero Simões, conselheiro municipal previdenciário. E o senhor João Guedes de Brito, presidente da ASPAPO. E, por fim, presidente, a senhora Aparecida Freire da Palma, se eu estou lendo correto, do IPMO, da assistente social do Instituto de Previdência do município de Osasco. Obrigado, secretário. Fazem parte da Comissão do Idoso, Aposentado, Pensionistas e Pessoa com Deficiência os seguintes vereadores. Presidente, eu, Ralf Rafael da Silva, vereador Josias da Juco, vereador Rodrigo Gancinho e vereadora pastora Cristiane Selegato. Solicito ao senhor secretário que faça, por gentileza, faça a leitura do ofício número 1, 2024, de 19 de novembro de 2024, da Comissão do Idoso, Aposentado, Pensionistas e Pessoa com Deficiência e os ofícios de justificativa de ausência dos vereadores. Ofício número 1, 2024, da Comissão de Aposentado, Previdência e Pensionistas e Pessoa com Deficiência, da Câmara Municipal de Osasco. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, informo Vossa Excelência que a Comissão do Idoso, Aposentado, Pensionista e Pessoa com Deficiência deliberou sobre a realização de audiência pública nos termos do ofício número 493/2024 do Gabinete da Presidência, do Instituto de Previdência do município de Osasco, com a finalidade de debater e analisar a prestação de contas anual, programa Progestão, a ser realizada no dia 2 de dezembro de 2024, às 14h30.
Dessa forma, solicito a Vossa Excelência autorização para que referida audiência seja realizada no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicito a Vossa Excelência seja expedido ofício informando o presidente do Instituto de Previdência do município, assim como a expedição de ofício convidando o chefe do Poder Executivo para participar da referida audiência. Respeitosamente, senhor Ralph Silva, presidente da Comissão do Idoso, Aposentado, Pensionistas e Pessoas com Deficiência. Obrigado, secretário. Convido o senhor Francisco Cordeiro para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa tarde, companheiros. Boa tarde. Queria agradecer à Câmara, na pessoa do Carmônio Bastos, ter cedido o espaço, ao Ralph, que é o presidente da Comissão do Idoso, e todos os membros da comissão que ajudaram a gente a realizar essa audiência. Agradeço os conselheiros presentes, aos diretores, todos os diretores estão aqui hoje, né, para responder as suas perguntas, né? E importante ressaltar que essa audiência ela é uma exigência do programa do Progestão, que é um programa do Governo Federal, da Secretaria de Previdência do Governo Federal, aonde a gente está pleiteando ascender ao nível 1 da classificação do Progestão. Isso quer dizer que o IPMO, em dezembro ainda, vai estar sendo auditado para ter o nível 1 do Progestão. Isso é importante para a gente, porque mostra que o IPMO está preparado, está organizado, estruturado para ter esse nível de exigência alcançado, né? Nós temos esse objetivo, não só porque isso permite a gente ter recursos melhores para a administração do IPMO, como a gente vai ter um serviço de qualidade cada vez maior para o nosso aposentado, pensionista e os servidores ativos. Então, só que nós sempre realizamos, desde 2011, audiências que a gente fazia no Centro de Formação dos Professores, com o objetivo de prestar contas, né? Sempre no aniversário do IPMO, 4 de julho, ou próxima data, onde a gente fazia uma apresentação, como nós vamos fazer hoje, e discutia com nossos aposentados e pensionistas os projetos, as opiniões e aquelas observações que eram importantes na condução da administração do IPMO, né? Isso foi feito desde 2011 até 2019. Depois a pandemia cortou, a gente não realizou no primeiro ano da pandemia, depois eu saí, na volta a gente retomou essas reuniões, tá? Agora nós vamos fazer todo ano essa audiência de prestação de contas dentro da formalidade da Câmara Municipal, tá? Então, não mais naquela informalidade que nós fazíamos lá no Centro de Formação dos Professores, mas agora nós vamos fazer com o objetivo de cumprir as exigências do Progestão. Nós estamos... quando nós saímos em 2020, nós deixamos pronto a primeira fase do Progestão, tá? Nós retomamos quando nós voltamos, no ano passado, em maio, e estamos agora, provavelmente, dia 18 e 19 de dezembro, a gente já fazendo a certificação do primeiro nível do Progestão, tá bom? Eu queria fazer uma apresentação da questão geral do IPMO, depois nós vamos ter a apresentação específica
da questão financeira e atuarial, com o Richard, que é um fato importante, porque ali está o nosso futuro e os problemas que a gente tem que enfrentar atualmente, né? Opa! Obrigado. Aqui? Para a direita avança e a esquerda retrocede. Tá bom. Vocês estão enxergando aí? Sim. Então, vamos... Aqui tem um gráficozinho que mostra, mais ou menos, o meu óculos não é bifocal, então vou ter que ficar tirando e colocando. Em 62, houve a emancipação de Osasco, em 67, já foi a criação do IPMO. Em 1998, teve a emenda constitucional número 20, que ali passou, ocorreu alterações importantes na Previdência Pública, principalmente. E depois, em 2003, a emenda 41, que deu fim à paridade. É importante ressaltar que a lei... Se tiver uma aguinha aí, gente... Assim. É importante ressaltar que, em 2003, nós tivemos a lei lá do Celso Giglio, em 2004, que foi a Lei 124. A Lei 124, ele reestruturou os RPPS, né, o RPPS de Osasco, e no Brasil inteiro essas leis foram votadas para reestruturar os RPPS baseado nas emendas 20 e na 41. A partir daí, o IPMO passou a ser o gestor total das aposentadorias e pensões de Osasco. E, a partir daí, o IPMO começou a receber os recursos descontados dos funcionários e a prefeitura passou a ter uma alíquota que era também repassada ao IPMO. A partir daquela data, foi quando começou o IPMO a fazer caixa. Tá? Ela começou a ter recursos. Até esse momento, o IPMO só pagava as pensões, as aposentadorias eram pagas diretamente pela prefeitura, e, a partir de 2004, então, o IPMO começa a receber recursos da prefeitura, tanto dos repasses patronais como dos funcionários. Importante que até então, o IPMO não tinha caixa algum, né? Quando eu assumi, em 2011, nós tínhamos 49 milhões de reais em caixa. Tá? Depois vocês vão ver que hoje nós estamos com 1 bilhão e 41 milhões de reais. Em 2013, houve um fato importante, que foi a segregação de massa. A gente separou aquilo que era da prefeitura e aquilo que era do IPMO. Então, foram criados, naquela época, o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro. O Fundo Financeiro, ele nasceu com todos os aposentados, com todos os servidores ativos que existiam até aquele momento. Tá? Em 2019, nós houve a emenda constitucional 103, que alterou também as regras de aposentadoria, e em 2019 também, que não está aqui, né, foi feito a Previdência Complementar. Quem entrou a partir de 2019 não mais tem direito a ganhar acima do teto do regime geral de Previdência Social. Ele vai se aposentar pelo IPMO até o teto, tá? Que é do regime geral de Previdência Social. Quem quer ganhar acima disso, vai pagar a Previdência Complementar, que nós criamos em 2019.
Em 2021, houve a Lei 391, que é uma adequação das aposentadorias conforme a emenda 103, e a Lei 430, que foi o plano de carreira dos funcionários públicos do IPMO. Importante a gente ressaltar, como eu falei, que em 2013 nós fizemos a segregação de massa, criamos o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Tá? O financeiro é de responsabilidade da prefeitura e o previdenciário é de responsabilidade do IPMO. Importante dizer que o fundo financeiro, ninguém entra mais. Nós não temos mais entrada de funcionários no fundo financeiro. Nós só temos saídas para aposentados ou pensões concedidas. Na época que a gente fez a separação, nós tínhamos 10.526 funcionários. Hoje, nós temos 5.969. Vocês imaginam que quase a metade dos funcionários já aposentaram ou saíram da prefeitura e deixaram de contribuir para o fundo financeiro. Isso provoca um déficit, ou seja, o fundo financeiro é insuficiente para pagar as aposentadorias e pensões que foram segregadas naquela época. Tá? Então, hoje nós temos um déficit de recursos que nós vamos falar logo à frente. Tá? Nós temos, em 2013, nós tínhamos 3.727 aposentados e pensionistas, e hoje nós temos 6.173 aposentados e pensionistas. Cadê meu negocinho? Ali. Com isso, a folha de pagamento do fundo financeiro, à medida que vai tendo mais aposentados que contribuintes, ela vai subindo exponencialmente. Nós temos hoje uma folha de 27,3 milhões mensais do fundo financeiro. E com os recebimentos, como a gente está vendo, a escalada do recebimento não foi a mesma dos pagamentos. Então, hoje, nós temos uma receita de 14 milhões por mês. Então, nós temos aí um déficit que, no ano passado, era 9,7 milhões ao mês, e hoje, em 2024, ele está em 3 milhões ao mês. Esse déficit é um problema que a gente está procurando resolver, porque o fundo previdenciário ele tem superávit. Os funcionários que entraram a partir de 2013, nós temos poucos aposentados e muitos contribuintes. Então, a gente gera um superávit. Aí, depois, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá? Para vocês terem uma ideia, o ano passado, a prefeitura aportou, no ano, 118 milhões de reais, e esse ano deve aportar 154 milhões de reais dos cofres do Tesouro do município. Tá? Aí tem um relatório. Opa! Espera um pouquinho. O fundo financeiro. Aqui, ó. Outra mesmo, hein? Olha aqui na minha. Fica mais fácil. Aí as aposentadorias e pensões concedidas, a maior parte, 99,9%, são aposentadorias concedidas no fundo financeiro. Tá? Então, todo ano a gente perde esses contribuintes e eles deixam de ser receita e passam a ser despesa de mais ou menos 150% do que eles ganhavam na prefeitura. Então, você imagina o déficit, como ele evolui rápido. Aí nós temos a evolução, apesar de tudo isso,
nós temos uma evolução do patrimônio assim expressiva, né? Como eu falei, quando nós assumimos em 2011, nós tínhamos 59 milhões, e hoje nós temos 1 bilhão e 42 milhões nesse momento, e esperamos chegar no final do ano, agora, com 1 bilhão e 100 milhões de receitas, né? As nossas receitas financeiras devem alcançar mais de 100 milhões esse ano, e nós estaremos cumprindo, né? Até esse momento, a gente cumpriu 99% da meta de IPCA mais 5 de rentabilidade do nosso patrimônio. Com certeza, a gente deve cumprir a meta. O ano passado também nós cumprimos a meta do IPCA mais 5. E esse ano também a gente deve cumprir a meta, apesar dessa turbulência danada aí que está acontecendo no mercado financeiro. Esse ano todo foi um ano de turbulência, por qualquer motivo, né? Guerra da Ucrânia, faixa de Gaza, fala do presidente. O mercado adora fazer turbulência em qualquer momento, né? E os nossos projetos, que já estão em encaminhamento, nós temos que reestruturar novamente o IPMO, né? Ele está crescendo, mas ele precisa ter uma estrutura mais lógica, enxuta e mais eficiente. Isso é um objetivo permanente, né? A gente vai estar sempre fazendo isso, sempre procurando aperfeiçoar. Nós temos que reformar a Lei 124, né? Consolidar as leis previdenciárias do município, que elas são uma coxa de retalho que vem há muito tempo com várias legislações, e a gente precisa consolidar isso numa só lei, tá? Também é o nosso objetivo para o ano que vem. E treinamento, aperfeiçoamento e qualificação, que nós temos não só para os conselheiros, né? As regras da Previdência agora são meio exigentes em relação às pessoas que participam da direção do Instituto, né? Temos várias qualificações que têm que ser feitas, temos provas de aptidão, e isso nós estamos já fazendo desde o ano desse ano, né? Fazendo cursos de preparação para os nossos diretores, assessores, etc., para os nossos conselheiros. E o ano que vem a gente vai continuar para que a gente tenha as certificações todas que são necessárias, tá? Nós já atingimos 2/3 das certificações, já estamos habilitados aí para ter avaliação do Progestão, mas isso é permanente, a gente vai continuar o ano que vem. E o Progestão, que a gente quer sair do nível 1, passar para o nível 2. E uma coisa muito importante que nós vimos aqui, nós estamos com esse déficit da prefeitura que está exponencial, né? Ele vai crescendo, e se nós, em 2026, 2027, ele pode chegar a quase o dobro do que ele é hoje, né? Então, existe um mecanismo que a gente usa, que a Secretaria de Previdência permite, a 1467, que é fazer compra de vidas, né? Comprar vidas parece uma coisa meio cruel, mas, na verdade, nós estamos transferindo do fundo financeiro pessoas, aposentados e pensionistas, para serem pagos no superávit do fundo previdenciário. Então, nós vamos transferir, nós já transferimos, na primeira compra de vidas em 2020, 19 ou 20, nós já transferimos cerca de 500 vidas a serem pagas no fundo previdenciário, com superávit existente naquela época, e agora a gente está querendo transferir cerca de 2.500 pessoas, desses remanescentes aí de quase 6.000, para o fundo previdenciário, ser pago lá no fundo previdenciário. Aí você vai dizer, puxa, mas a gente vai prejudicar os pagamentos futuros, aqueles que estão contribuindo hoje? Não, não vamos prejudicar, não. Esses cálculos são muito exigentes na Secretaria de Previdência. Nós temos que calcular tudo que será pago daqueles que estão no sistema, no fundo previdenciário, até a extinção da pensão gerada por cada um deles. Então, não só a aposentadoria, como as pensões, têm que ser consideradas para a gente poder calcular. Calculado isso, a gente deixa ainda 15% de margem, né, para que eventualidades possam ocorrer, né? Então, nós temos um cálculo aí muito folgado. Quando a gente
atinge um superávit, a gente calcula essa margem para que não haja erro. Aí sim a gente transfere com o que sobrou às pessoas do fundo financeiro para o previdenciário. Isso deve aliviar o caixa da prefeitura o ano que vem, se nós conseguirmos aprovar esse ano, viu, Ralf? Nós temos o projeto, esse projeto deve estar vindo ainda esse ano, que é o projeto de compra de vidas. Se nós conseguirmos aprovar ainda esse ano, a gente consegue reduzir mais ou menos 7 milhões de reais nesse mensal que a prefeitura repassa para a gente de 3 milhões. Tá? Então, vamos ter quase 107 milhões no ano de alívio na prefeitura para esses recursos que estão vindo para pagamento dos aposentados e pensionistas do fundo financeiro. E é importante a gente ressaltar também que na nossa lei já está prevista que quem estiver acima de 70 anos, estiver com sono, está muito cansativo, não? A nossa lei está prevista também que quem atingir 70 anos já vai quase que automaticamente para o fundo previdenciário, a partir do ano que vem. Então, nós temos essas 2.500 vidas, que elas já podem passar o ano que vem para o fundo previdenciário, aliviando o caixa da prefeitura, e já logo no começo do ano, em janeiro, a gente poderia transferir também aquelas pessoas que fizeram 70 anos em 2024. Então, nós vamos ter mais umas 300 vidas aí que podem passar, que vai dar uma economia mais ou menos de R$1 milhão anual, que pode ser transferida para o fundo previdenciário também. Evidente que isso passa a ser quase que automático. A gente faz os cálculos, faz o levantamento atuarial, manda para o Ministério, mas a gente pode executar imediatamente, não precisa esperar a aprovação deles, né? Essa que nós estamos fazendo agora precisa da aprovação da Secretaria de Previdência, nós estamos aguardando essa aprovação, ao mesmo tempo temos que votar aqui na Câmara para a gente poder já realizar. Que ela está incluída um fato importante. Para aumentar o número de vidas a serem transferidas, nós estamos retendo o imposto de renda pago pelos aposentados e pensionistas e os funcionários do IPMO, no próprio IPMO, que vai direto para o fundo previdenciário. Tá? Então, cerca de 2.900.000 mensais ficarão retidos no IPMO. Esse repasse a gente faz todo mês para a prefeitura, que são os valores arrecadados entre os aposentados e pensionistas e entre os nossos funcionários que a gente repassa para a prefeitura. Tá bom? Deu para entender mais ou menos o quadro geral? Nós não podemos virar as costas para a prefeitura e achar que são só obrigações que eles têm que fazer com a gente, porque ele é um ente, é nosso parceiro, é nossa vida também, né? Nós estamos tudo junto, não adianta virar as costas e achar que é problema deles. Nós temos que ajudar a resolver o problema, senão a gente vai causar um problema para nós mesmos no futuro. Tá ok? Obrigado, gente. Queria chamar agora... É mesmo, eu não consigo. A regra... Obrigado, presidente. Senhor presidente, está presente também nessa audiência a senhora Edna Baron Bazan, chefe de divisão de benefícios. Convido agora o Richard a fazer uso da palavra. A tribuna está à sua disposição.
RGA. Bom, dando continuidade aqui à apresentação, primeiro eu queria parabenizar o evento, né? É muito importante passar todas essas questões aí para todos vocês. Meu nome, me chamo Richard, sou atuário. Atuário é um profissional que se forma num curso superior de ciências atuariais, ok? Então, antes de começar a falar para vocês, explicar um pouquinho o que é o atuário. O atuário é um profissional que ele está mais presente na vida de vocês que vocês imaginam, né? Então, quando você vai fazer um seguro do carro, por exemplo, quem calcula o valor do prêmio do seguro do carro é o atuário. Quem calcula quanto uma companhia de seguros precisa guardar para honrar o compromisso do roubo e batida dos veículos, por exemplo, é o atuário. Então, todo risco futuro, né, é um serviço ao atuário, ok? Então, o atuário ele trabalha em fundos de pensão, trabalha em companhias de seguro, regimes próprios de previdência, que é o nosso caso, né, na área de saúde. Então, é profissional essencial para o equilíbrio do sistema, ok? Bom, eu milito nos regimes próprios, tá? Desde 1996, ok? Então, antes de todo esse arcabouço legal, nós já estamos aí na Previdência no município de São Paulo, no IPREM. Em 98, né? Então, até 98, não havia nenhuma legislação que normatizava os regimes próprios a nível do país, né? Nem a nível federal, nem a nível estadual. Toda a legislação era no cômputo municipal de cada município e de cada estado. Bom, em 98, começou a primeira lei, que foi a Emenda Constitucional número 20, né? Onde ela colocou no seu artigo 40 o equilíbrio financeiro e atuarial. Tá? O que é o tal do equilíbrio financeiro e atuarial? Tá? Nada mais é que os meus ativos têm que ser maior que os meus passivos. Né? Então, nós calculamos todo o dinheiro que nós vamos receber do futuro, trazidos a valor presente, mais o atual patrimônio, tem que ser maior ou igual ao que pagamos hoje de benefícios previdenciários e que vamos pagar o resto da vida. Ok? Então, para se fazer uma avaliação atuarial, nós levantamos o cadastro de maneira individualizada. Para cada servidor ativo, nós temos que ter a idade dele, a idade do seu cônjuge, o valor do seu vencimento, né? Se ele tem outro tempo de regime geral ou de outro regime próprio, para calcular quanto tempo cada um vai demorar para se aposentar e qual o valor da sua aposentadoria. Então, isso é feito para cada servidor ativo, para cada aposentado e para cada pensionista. Ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos, por exemplo, uma pessoa, uma pensionista de 60 anos de idade. Tá? Nós calculamos por quanto tempo nós vamos pagar essa pensão a essa pensionista. Tá? Então, o resto da vida é nossa obrigação com ela. E descapitalizamos e descontamos na tábua de mortalidade por um valor de hoje. Então, fala, olha, eu preciso, por exemplo, de R$1 milhão para pagar essa pensão de R$1.000 por mês. O que seria isso? O meu real ativo para o meu real passivo, para o nosso real compromisso. Ok? Então, essa, para dar uma ideia para vocês, né, o que é a questão atuarial nos regimes próprios. Bom, toda a legislação, nós temos uma legislação própria também da Secretaria da Previdência, onde estabelece que, no mínimo, nós temos que fazer, uma vez ao ano, a avaliação atuarial, né, que é o quanto nós precisamos para dar sustentabilidade ao nosso sistema de previdência, ao nosso IPMO. Bom, aqui para vocês, eu vou apresentar o relatório de gestão atuarial, que ele traz uma comparação das últimas 3 avaliações atuariais, né, do que foi projetado e do que foi ocorrido e por que dessas diferenças. Tá? Aqui no caso de Osasco, para o equilíbrio financeiro atuarial,
nós resolvemos, na época já estava no IPMO, Francisco, adotar a segregação de massa. Então, o que é a tal da segregação de massa? Separamos em 2 grupos, ok? Onde um grupo, todos os segurados são atendidos pelo IPMO, mas um grupo é de responsabilidade financeira da prefeitura e o outro é do IPMO. O deste da prefeitura é um grupo de pessoas, normalmente formado por aposentados e pensionistas anteriores, ou seja, à criação do IPMO, onde se fez esse corte, e a prefeitura repassa todo o valor necessário para o pagamento deste grupo do plano financeiro. E no plano previdenciário, esse sim, nós perseguimos aí a provisão matemática. Então, no nosso caso, nós temos o fundo financeiro ou plano financeiro, que tem o equilíbrio financeiro atuarial. Por que temos o equilíbrio? Porque toda vez que falta recurso, todo mês, a prefeitura repassa o valor necessário. Durante quanto tempo? O resto da vida, enquanto eu tiver segurados no plano financeiro. Ok? Então, na nossa contabilidade, eu tenho o meu passivo igual ao meu ativo, porque ela é responsável pelo pagamento todo final de mês. E no plano previdenciário, nós temos um superávit financeiro, ok? E isso traz bastante conforto para o IPMO, podendo fazer, como o Francisco colocou, essa questão da compra de vidas. Então, em função do superávit patrimonial do plano previdenciário, nós conseguiríamos migrar aposentados do plano financeiro ao plano previdenciário, sem prejudicar o plano previdenciário, ok? Nós estamos migrando essas pessoas, esses aposentados, mas já temos todo o dinheiro guardado para pagar a aposentadoria deles e a pensão deles o resto da vida, ok? Então, para ficar bem claro a estruturação aqui do IPMO. Bom, como é que passa aqui? Deixa eu ver. Direita aqui, vamos lá. Bom, aqui nós temos o relatório de gestão atuarial, ele é obrigatório para quem quer tirar o progestão, ok? E ele fornece subsídios, para a tomada de decisões e para nós entendermos aí o que está acontecendo a cada ano, e o que deve acontecer para o futuro também. Aqui a gente traz uma condição. Toda avaliação atuarial ela obedece à legislação federal. Então, aqui tem um pequeno arcabouço da legislação federal e depois abaixo, pequeno arcabouço da legislação aqui de Osasco, ok? Então, ela tem todas essas diretrizes que precisam ser seguidas. Então, aqui vou começar aos números, Antes de começar aqui a falar um pouco dos números, o que o atuário ele traz na avaliação atuarial? Ele define quanto de dinheiro precisaríamos ter e quanto temos, e qual que é a alíquota do funcionalismo e da prefeitura. Então, isso vem da avaliação atuarial. Bom, então, aqui tem a evolução das receitas dos últimos 3 anos, no nosso fundo em capitalização. Estávamos prevendo 75 milhões, depois 72 milhões e 900 e depois 143. Do outro lado foi o que ocorreu, e dando uma variação aí de 49%. Então, nós tínhamos uma receita estimada de 97 milhões e foi realizada uma receita superior de 145 milhões. Aqui, em relação ao nosso fundo em repartição, no último triênio, também estava uma receita estimada em 102 milhões e ocorreu realizada em 161 milhões. Uma variação aí de 57%. Então, juntando os 2 planos, nós temos aí 200 milhões de receita estimada e o ocorrido de 307 milhões. Isso é importante, e esse número se dá por alguns pontos que nós vamos ver adiante. Então,
O comportamento da receita sofreu influência em razão de considerável aumento do número de servidores ativos, passando de 7.865 em 2021 para 9.929 em 2023, por conta de concursos públicos realizados pela Prefeitura de Osasco. Gente, a hora que nós aumentamos o número de pessoal em atividade e nós temos uma contribuição, que é um percentual do salário, aumenta a arrecadação, não aumenta? Aumenta. Então, o que foi projetado e o que ocorreu, ocorreu um número maior, principalmente em função dessa elevação aí do número de servidores ativos de concurso público. Depois, temos aqui a evolução das despesas estimadas e efetivamente executadas. Tá? Então, nós temos, no fundo, em capitalização, o direto aí nos últimos 3 anos, uma média de 33.169.000. Tá? Isso é estimada. E a realizada, 33.711. Uma pequena variação de 1,6%, ou seja, muito próximo do estimado do realizado. Depois nós temos no fundo em repartição, ou fundo financeiro, uma despesa estimada de 239 milhões, uma executada também de 243, uma variação igual de 1,6. Então, nós observamos que teve uma variação muito pequena entre o que foi projetado e o que foi realizado. A evolução da despesa sofreu impacto em razão da estimativa de entrada em aposentadoria de eventos esperados, referente ao fundo em repartição, ter sido relativamente menor que os eventos observados no ano de 2023. Para a avaliação atuarial, nós consideramos que quem atinge toda a elegibilidade de condição de se aposentar, pode se aposentar a qualquer instante. Então, nós temos que ter o dinheiro guardado para aquela pessoa que tem direito a se aposentar e vai usufruir o seu direito. Okay? Então, essa variação, às vezes, ela se dá por pessoas que não querem se aposentar, ou querem se aposentar um pouquinho adiante, que é, por exemplo, a aposentadoria compulsória. Ele continua trabalhando um pouco mais e prefere se aposentar com uma idade mais elevada. No fundo de capitalização, apesar dos eventos observados terem sido maiores que os esperados, a ocorrência representa apenas 3,03%. Tá? Então, a variação ela foi pequena nesse sentido. Perspectiva da taxa de juros. Então, quando a gente vai fazer a avaliação atuarial, nós calculamos o fluxo provável médio do pagamento das aposentadorias e pensões. E, em função do fluxo desse número médio de anos futuro, tem uma portaria da Secretaria da Previdência que tira a média dos títulos públicos federais para cada prazo futuro. Então, isso nós definimos como taxa de juros da meta atuarial, ok? Que passa a ser a mesma meta que o Ricardo usa a ser batida além na área dos investimentos, que ele vai falar mais adiante para vocês. Então, nós temos aqui, em 2021, 4,95 no fundo de capitalização e 4,80 no repartição, 5 em dezembro de 22 e 4,64, e depois foi para 5, permaneceu em 5 em 2023 e do repartição 4,79. Então, essa é a taxa de juros, definida aí pela meta atuarial e utilizada também na política de investimentos. As alíquotas de contribuição. Hoje nós temos o servidor com 14%, que é a menor alíquota possível estipulada pela emenda constitucional número 41, depois na emenda 103. O aposentado e pensionista só paga também acima do valor que excede o RGPS. A alíquota patronal normal é de 22%, da prefeitura e autarquias, e temos aí uma taxa de administração de 1,70, que é o custeio do funcionamento do IPMO.
Aqui mostra a comparação dos últimos 3 anos, né, em relação às suas evoluções. Então, em relação ao plano previdenciário, o quanto aumentou o número de servidores ativos, o quanto aumentou de aposentados e o quanto aumentou de pensionistas, tá? E também uma curiosidade, quanto aumentou o valor médio, né? Então, por exemplo, o salário médio do servidor ativo era 2.408, depois foi para 3.205 e hoje 3.685. Então, houve um aumento real aí do salário médio do valor pessoal em atividade. Também do aposentado, né? Então, partimos de 2.700 para 3.600, e do pensionista também. Isso reflete em aumento das suas provisões matemáticas, tá? Então, quanto maior a pessoa ganha, né, nós temos que ter o seu valor guardado em relação ao valor que cada um vai se aposentar. Então, depois, no plano financeiro, já é o inverso, né? Como nós não temos novos entrando, os servidores em atividade só diminuem e aumenta-se as aposentadorias e pensões. Então, de 6.800, depois de 2 anos caiu para 5.900, aposentados de 3.700 para 4.000 e pensões de 700 para 890. E também observamos um valor médio significativo da base, né? Então, o valor médio dos servidores ativos era 3.500 no nosso plano financeiro, foi para 5.500. Do aposentado, 3.300 para 4.900, pensionistas de 2.700 para 3.200. Então, refletindo aí no aumento do nosso compromisso também. Aqui nós temos um índice de cobertura, né, que ele é bem... ele mostra se nós estamos no equilíbrio financeiro atuarial e se não estamos, como vai estar sendo a sua evolução a cada ano, né? Então, no fundo de capitalização, tá? Nós temos aí em dezembro de 2021, dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Dezembro de 2024, nós não temos fechado, porque não se fechou a avaliação atuarial, né? O ano não acabou ainda. Então, nós tínhamos, por exemplo, 258 milhões, ok, de provisão matemática, e o patrimônio de 454, gerando aí um superávit de 75%. Em dezembro de 22, esse superávit foi para 76%, e agora, em dezembro de 23, nós temos aí o ativo, né, em relação à provisão matemática, 216%, ou seja, um valor muito significativo, né, da necessidade da sua provisão. Do outro lado, nós também temos um patrimônio, que são os ativos garantidores, no nosso fundo de repartição, que tinha um valor 67, 64 e 49 milhões, e uma provisão matemática que nós não temos que perseguir, mas é um compromisso que o município tem com um todo, né? Então, que era em dezembro de 21, 3 bilhões 912, dezembro de 22, 5 bilhões e 500, e dezembro de 23, 7 bilhões e 17. Tá? Até por isso que nós temos que fazer esse exercício de ir diminuindo um pouquinho, ou aliviando um pouquinho a carga no plano financeiro, tá? Em função do superávit do plano previdenciário, ok? Porque a gente observa que essa conta da provisão matemática, mesmo com o universo de segurados diminuindo, em função dos aumentos, ela ainda está num crescente, né? Depois ela estabiliza para depois vir a reduzir aí no futuro. Aqui no nosso caso, nós temos superávit no fundo de capitalização, e, como eu falei, no fundo de repartição, a situação é de equilíbrio, porque a prefeitura sempre vai repassar o valor necessário. Aqui nós temos alguns esclarecimentos sobre a evolução da provisão matemática.
Depois fica disponível para quem tiver curiosidade sobre essas questões. E é isso, pessoal. Queria desejar a todos aí uma boa tarde. Me coloco aí à disposição, se tiver alguma questão. Eu acho que as questões vão ficar para serem posteriormente, né? Isso. Depois vão ter as perguntas. E queria passar aí a palavra agora para o Ricardo, que é o diretor financeiro do PMO. Obrigado, Richard. Agora eu passo a palavra para o Ricardo. A tribuna está à sua inteira disposição. Boa tarde a todos. A função meio chatinha sobrou para mim, né, que é para explicar a carteira do ano de 2023 de investimentos. Eu acho que são dados específicos, mas que têm que ser demonstrados, né? Então, a gente pegou o relatório do mês de outubro, que está disponível no site, e com esse relatório nós vamos mostrar o resultado positivo que o PMO tem alcançado este ano de 2024. A apresentação, os dados são muito pequenos, isso já ocorreu uma vez, mas por isso que eu faço questão de falar. Esse é o relatório oficial, é o relatório que está disponível no site. Por isso que a gente faz questão de trazer as telas do relatório. Mas a principal coisa que a gente tem que mostrar para vocês é, por exemplo, essa tela demonstra que o IPMO, agora no mês de outubro, ele está com 400 milhões de reais aproximadamente, 398 milhões, 225, 976, aplicado totalmente em títulos públicos. Títulos públicos de longo vencimento, comprados de acordo com o estudo de ALM. Então, esse é o maior segredo, é um dos ativos mais importantes que o IPMO tem. Por quê? Esses ativos, eles vão fazer a meta desse ano, ou chegar muito próximo à meta desse ano, mas esses ativos, eles possuem juros semestrais, ou seja, a gente, a cada 6 meses, recebe parte da rentabilidade desses ativos, e esses ativos, eles estão com valores, principalmente na soma, muito superiores à meta, que hoje a nossa meta é IPCA mais 5. O ano que vem nós temos que estar preparados que a meta vai ser IPCA mais 7. Provavelmente, no ano de 2026, a meta vai subir também, por causa desses estouros dos valores dos títulos públicos, e a meta é cobrada da gente em função de uma média de valores de títulos públicos. Então, qual que é a maior importância disso? Basicamente, a gente tem que mostrar para o servidor que nós temos 40% aqui da carteira investida em títulos públicos de longo prazo, ou seja, 2045, 2050, 2055, ou seja, metade da carteira a gente só precisa acompanhá-la, fazer a lição de casa nos outros ativos, porque esses ativos eles vão fazer meta todo o período, porque eles estão marcados na curva. Eles estão comprados com valores aí de 5,72, 5,73. Agora, com essa época de crise, como nós estamos marcando na curva, a gente não sofre o efeito negativo desses títulos. A exceção que tem um valor mostrado aqui, né, que nós temos um grupo de títulos públicos marcado ao mercado, e esse mês, por exemplo, com a queda com o aumento da taxa de juros, né,
eles tiveram queda do valor. Aí o que acontece? Em um mês eles perdem 5%, ou seja, uma volatilidade é uma coisa que a gente está querendo fugir da nossa carteira. É importante destacar isso, ou seja, esse é um ponto que a gente tem que olhar se vale a pena ainda ficar com esses ativos ou não na carteira, porque eles são um grupo de 15 milhões de reais aplicado num título público, que, por exemplo, essa rentabilidade deles de menos 5,62, que ocorreu agora no mês de outubro, a gente precisa ter aplicado os outros títulos que renderam 1%, por exemplo, vou pegar aqui uma NTNB 2050 5,73, ela deu 1% no mês. Ou seja, para cobrir esses 15 milhões que deram negativo, eu vou precisar de mais de 75 milhões de reais aplicado simplesmente por uma rentabilidade bater com a outra e dar zero, para que as outras sobrem com um resultado positivo. Então, é um alerta para nós do Comitê de Investimentos pensarmos se devemos ou não manter esse ativo em carteira ainda. A segunda tela a gente traz aqui que a taxa de juros alta, ela é dolorida para a população, dolorida para o mercado, dolorida para as pessoas, mas nós, como investidores, como garantidores do patrimônio, para pagar as futuras aposentadorias, o que nós fizemos? Nós temos aqui, nesse outro grupo, nós temos aproximadamente, tabela de outubro, tá? Porque novembro ainda não está fechado, 389 milhões de reais aplicado nesse grupo, que a gente chama dos fundos DI, né? Simplesmente pagam a taxa Selic. Com isso, esses fundos estão com resultado ano de 9,26%. O nosso resultado de meta necessário era menor, era 8%. Isso também significa 389 milhões de reais de dinheiro à vista, né? Ou seja, ele vai poder pagar um ano de benefício do fundo previdenciário, ainda que realizem a compra de vida, que é extremamente necessária, justamente para isso que nós fizemos superávit. Esses valores vão estar disponíveis para pagar o benefício dessas vidas transferidas, né, entre os fundos, e ainda assim não vamos ter nosso resultado prejudicado. Lembrando que também que com essa alta, que o mercado teve uma inversão aqui, começou a pagar prêmios muito altos, parte desses valores nós também, esse mês agora, passamos a adquirir mais títulos públicos de longo prazo para que, vamos dizer, é uma oportunidade que, assim, eu estou no IPMO há 8 anos, né, para quase 8 anos, na parte de investimento. A gente já viu isso acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. São ciclos, mas eles passam por um período muito curto de tempo. Então, qual que é a dificuldade e é o segredo que o IPMO está encontrando hoje? A gente tem que ter disponibilidade de caixa à vista para pagar o benefício e disponibilidade de caixa à vista, que a gente chama esses fundos DI, para investir no momento que surgem esses ativos de longo prazo com taxa maior. Porque, às vezes, já aconteceu isso em outros períodos, passaram taxas altíssimas na nossa mão e a gente falou assim, mas nós não temos mais dinheiro para investir nisso, já compramos outros ativos. Então, hoje, o IPMO está com uma carteira muito equilibrada, ou seja, metade no longo prazo, pensando num futuro muito longo, e outra parte à vista, para que seja possível, por exemplo, pensar em projetos para auxiliar a prefeitura, que tem cumprido rigorosamente com a gente, o repasse, pago em dias desse ano, mas a gente sabe que os valores vão aumentando, e uma hora esses valores podem ficar impraticáveis para a prefeitura. Eu tenho uma visão de que o fundo previdenciário que foi criado, ele é um fundo que só existe desde que a prefeitura garanta o fundo financeiro. Porque tanto o fundo financeiro quanto o fundo previdenciário, a responsabilidade última sempre vai ser do ente. Então, é uma obrigação nossa, né, do órgão, proporcionarmos estruturas para que também não sobrecarregue tanto o ente, porque das duas umas, se o fundo financeiro, a prefeitura, o ente, né, a prefeitura, não conseguir arcar com o custo dele, não vai existir o fundo previdenciário. E o fundo previdenciário ele existe justamente, ou seja, é um fundo que começou de novo, tem um longo prazo, e todo o superávit dele tem que, sim, ser utilizado para ir adquirindo parte dos beneficiários dos fundos financeiros, de forma que, ao invés do fundo financeiro, a extinção dele ocorrer em 60 anos,
A gente crê que, com várias compras de vida, sempre no modelo de superávit, incute esse prazo para talvez 20 anos. Né? E aí Osasco voltará novamente a ter um fundo super saudável e com todos os servidores dentro dele. Outro tipo de ativo que nós compramos também foram ativos letras financeiras bancárias, porque, na época, principalmente, o título público não estava pagando um valor tão alto e os ativos bancários já estavam pagando os valores que hoje os títulos públicos estão pagando. Por exemplo, o nosso grupo de letras financeiras que a gente começou a adquirir no começo do ano passado, no dezembro do ano passado, e os meses iniciais desse ano, já trouxeram para nós uma rentabilidade de 10% ao ano. Então, isso outro grupo também. São investimentos aqui com prazos de 10 anos, basicamente pré-fixados, porque ele vai pagar a taxa pré-fixada mais o IPCA, ou seja, se a inflação for 20%, não há problema. Esse título vai ter 20% mais os 6% de prêmio dele. Ou seja, isso vale para o nosso título público que tiveram anteriores também. Ou seja, nós protegemos... Esses ativos são 100% protegidos da inflação e ainda garantindo um retorno financeiro. Depois nós temos o grupo de ações. Até é importante aqui falar, porque o banco pede para a gente, os bancos em geral, né, em todas as apresentações, falam que não, que nós temos que diversificar e que precisa aumentar os investimentos em renda variável. Nós não aumentamos os nossos investimentos em renda variável. A gente, muito pelo contrário, a gente só tem mantido os investimentos que a gente já tem. Eles estão com uma rentabilidade de -6 no acumulado no ano, né? Ou seja, os outros ativos, nós temos ativos aqui preparando na carteira também para cobri-los, mas nesses anos, pelo menos uns 2, 3 anos, a renda variável não tem sido interessante. Não tem valido a pena, não é um ativo de muito risco. Aqui nós estamos falando de verba de garantias de vida, de aposentadorias. Eu acho que a gente não tem que correr risco. A gente só teria que correr risco se a gente tivesse um capital menor, onde os investimentos não estivessem tendo a rentabilidade necessária. Por isso que você vai fazer um pequeno incremento de risco nas pontas do investimento, mas a parte central não deve correr risco. Né? Hoje a gente está vendo que a gente tem uma carteira que nós já fizemos, até vou adiantar um pouquinho, mas nós fizemos a meta em 2023, estamos para fazer a meta em 2024. Essa carteira pronta vai fazer meta em 2025, 2026, 2027, 2028, até 2030 ela faz a meta. Basta que a gente continue desenvolvendo o modelo. Todos esses títulos foram comprados com estudo de ALM, que está casado o ativo com o passivo. Então, não há problema na aquisição desses ativos de longo prazo com garantia soberana. Aqui o investimento no exterior. Qual que é a importância dele? Hoje, ele não é um objetivo nosso alcançar rentabilidade, tanto que nós estamos vendo aqui o resultado deles como 42% de rentabilidade no ano. É uma rentabilidade mágica, mas... Há tempos atrás, nós também já vimos esses fundos tendo rentabilidade de 30% negativo no ano. Então, ou seja, não são ativos ideais, na minha visão, para um RPPS, porém, eles são ativos extremamente necessários, como eles estão fazendo a função aqui na nossa carteira, que é o quê? Se nós temos 2% em bolsa e ele tem volatilidade, a gente também tem 2%, mais ou menos 2% em ativo BDR, que são investimentos no exterior, porque faz um contrabalanço. Quando a Bolsa brasileira vai mal, normalmente a Bolsa americana vai bem, e quando a Bolsa americana a brasileira vai bem e a americana também vai bem. Muito difícil a Bolsa americana vai mal, praticamente só sobe. Mas, de novo, se abaixar, o risco é muito grande, portanto, não vale muito a pena, a gente não pode criar esse risco, porque esse risco é volatilidade, ou seja, o mesmo desempenho que ele tem positivo, ele pode ter negativo. Está difícil de acontecer? Está difícil, mas já aconteceu e nós vimos. Há 2 anos atrás, a Bolsa Americana estava dando prejuízo. Por fim, como já foi dito aqui, e é uma coisa muito importante, esse número enorme, que não dá para ler de jeito nenhum, apenas lá no site, quem pegar o relatório, o patrimônio do IPMO esse ano é de
1 bilhão 42 mil reais, 1 bilhão 42 mil reais, 78.894 reais. Ou seja, nós estamos aí com 1 bilhão e 40, isso no mês de outubro. O Francisco Pedro estava fechando os números hoje aqui. De primeira mão, esse número, tá, gente? Não é oficial ainda, mas nós já estamos chegando a 1 bilhão e 60, entre 1 bilhão e 62 e 1 bilhão e 64 mil reais. É muito dinheiro, isso é só uma garantia que acho que provavelmente nós vamos cumprir sim a meta de 1 bilhão e 100 no fim do ano. Aqui, não vou alongar muito nessa parte, mas esse quadro era só para mostrar que a nossa carteira ela tem a mesma divisão, uma parte de títulos públicos, que é quase 40%, a parte de renda fixa, basicamente DI, também está 37%, quase 40%. Isso dá um total de 94% investido em renda fixa. De novo, 94% de renda fixa, metade em fundo DI, praticamente metade em fundo DI, a outra metade em títulos públicos marcados na curva. Os ativos de bancos são bancos de grandes nomes, bancos renomados. Nós temos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Safra, onde está a nossa maior concentração de dinheiros em DI, e o resto título público federal, né, não precisa falar. Deixa eu ver aqui. Opa. Agora aqui. Aqui a distribuição das casas bancárias, né, mostrando que vai ser o mesmo dado, vai mostrar 40% investido em título público, que é Caixa Tesouro Nacional. Depois a gente está fazendo uma distribuição muito próxima entre as casas, como o Bradesco, que está em primeiro lugar, depois a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, cada um aí entre 10% e 15%. A gente procura também diversificar entre as casas, porque sempre um tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de cada mês, e de modo também a não fortalecer muito uma casa dentro da nossa carteira, porque a gente precisa que eles façam a competição entre eles, a gente precisa que eles briguem justamente para ficar assim, né? A partir do momento que uma casa tem o dobro, o triplo de outra casa dentro da nossa carteira, eles simplesmente param de prestar atenção em nós, né? Aqui o dado final, né? Ou seja, no ano de 2023, nós fizemos 12,44% de rentabilidade e a meta era 9,79%. Esse ano, que nós estamos com uma dificuldade econômica muito maior, nós estamos com dados de outubro, 8,02% de rentabilidade frente a uma meta que deveria ser 8,26%, ou está faltando 0,24% da nossa meta. É um valor muito pequeno, mas a gente tem que lembrar também que coloca tudo no DI que você faz meta. Legal, eu faço meta esse ano. Aí o ano que vem o DI cai, como é que eu faço o ano que vem, o outro ano, outro ano, outro ano? Nós estamos comprando ativos. E outra, o DI faz meta desde que não tem inflação. Nós vimos o mês passado que a inflação superou um pouquinho, o DI já não fazia meta. Então, o que acontece? DI à vista, dinheiro bom, e a gente precisa pegar o resultado positivo dele, mas a gente não pode deixar passar a oportunidade de ativos mais alongados, como eu disse. A gente vai correu menos risco, vai ter um número menor esse ano, mas ele será positivo esse ano, será positivo ano que vem, o outro ano, ou seja, a solidez do IPMO está nesse tipo de ativos. E, por último, né, um dado importante está aqui, essa é a demonstração de trocar a carteira, investir em títulos públicos, marcação na curva, renda fixa, diminuir o risco. Quando a gente iniciou a mudança da carteira, a volatilidade da carteira era próxima de 2,5%. Volatilidade varia muito, né? Ou seja, simplificando, é uma métrica de quantos por cento vai para cima e vai para baixo. Esse número era muito alto, hoje a gente está com uma volatilidade de 0,5%, né? Ou seja, reduzimos de 2 para 0,5%, né? Na carteira inteira do IPMO. 25 meses sem rentabilidade. São 25 meses com rentabilidade positiva, ou seja, 25 meses sem ter nenhuma rentabilidade negativa, 25 meses sem ter redução do patrimônio em função do investimento. Toda essa curva, todo esse aumento de patrimônio, todo esse superávit que foi assegurado, graças a esse modelo de investimento que nós estamos seguindo, né, buscando evitar ao máximo o risco, diminuindo todas as rentabilidades negativas, evita perdas, e, com isso, no tempo,
a gente está vendo que, assim, nós não tivemos agora um número gigante de 10, 12, tivemos 8, mas veja o resultado financeiro em razão de ter alcançado esse resultado, porque ele é linear, ele é constante, não é um mês ganha, um mês perde, aí tem que colocar de novo para ganhar de novo. Esse resultado linear assegura a carteira. E aqui, um fato importante, né, que a gente sempre passa os dados consolidados, o Fundo Previdenciário sozinho, no mês de outubro, né, nós já estamos em novembro, ele tinha R$ 1.014.323.1.709,26 R$ o dado mais importante daqui é o cálculo atuarial pedia que, no final do ano de 2024, nós atingíssemos 1 bilhão e 9. Então, em outubro, nós já passamos o número previsto no cálculo atuarial. Isso significa que o número que for somado de novembro e o número que for somado de dezembro, superávit este, que vai ajudar na compra de vida, que é extremamente necessária ao fundo da prefeitura, do fundo financeiro. Basicamente, é isso que eu precisava apresentar do resultado do ano do IPMO até agora, em 2024. É importante lembrar, né, na parte financeira, que a gente procura agora sempre a segurança com a volatilidade praticamente zero, né? Então, nós queremos estabilidade para a gente poder ganhar sempre, como o Ricardo falou. Obrigado, Ricardo. Obrigado, presidente. Agora temos algumas perguntas aqui. Eu vou pedir para o Alan. Pode ser você. Senhor presidente, pergunta da Thalita Borges, ela é da diretoria jurídica. É permitida a consideração de tempo especial de tempo de regime geral em conversão? Eu acho que deveria ser isso, é isso? É permitida a consideração de tempo especial de tempo de regime geral? Quem são os destinatários? A conversão do tempo especial reflete nos direitos funcionais? Eu pediria à doutora Tatiana que respondesse a pergunta, a nossa diretora jurídica. Quer a pergunta, Tatiana? Não precisa. Boa tarde a todos. Bom, eu vou repetir a pergunta, tá? Para eu fazer o raciocínio. É permitida a consideração de tempo especial no regime geral? Pelo que eu entendi aqui, a pessoa laborou sob condições especiais quando trabalhou no regime geral, ou seja, no INSS. Isso é permitido, tá? A legislação permite essa consideração de tempo especial, em especial para as pessoas que não cumpriram o tempo total para uma aposentadoria especial. Ou seja, ela não vai se aposentar especialmente por um regime diferenciado em razão da consideração dos agentes nocivos, sejam eles agentes biológicos, físicos ou químicos, ou a associação desses agentes no exercício funcional, que é o que garante as pessoas se aposentarem em menor tempo. Então, é permitido sim, essa permissão é constitucional, ela está no artigo 4C da emenda constitucional, a última emenda que nós tivemos, que é a emenda 103, só que ela estabeleceu até o advento da emenda constitucional. Tá? Então, essa consideração de tempo especial ela é permitida para aquelas pessoas que têm uma fração de tempo em exercício sob condições especiais, só que isso só pode ser averbado até o período, a edição da emenda constitucional 103. A segunda pergunta é relacionada a quem seriam os destinatários. Os destinatários são efetivamente as pessoas que não têm o tempo cheio em atividade especial, né? Ou seja, elas não têm o exercício
todo completo, né, dos 25 anos para o exercício funcional, o que seria, o que daria ensejo ao aproveitamento do abreviamento desse tempo, por isso conversão, para que, somado ao tempo normal, né, o tempo comum, essa pessoa pudesse ter aí a aposentadoria e a consideração, lembrando que até o advento da emenda 103. A terceira pergunta é se essa conversão ela reflete em tempo especial, né, em direitos funcionais, melhor dizendo. Essa consideração, no entanto, ela não reflete nos direitos funcionais do servidor. Tá? Ou seja, ela não vai considerar em ATS, em sexta parte, letra, nível, isso não serve. Mesmo porque a pessoa vai estar trazendo de fora essa consideração de tempo. Lembrando que essa certificação de tempo ela tem que vir referenciada numa certidão de tempo de serviço, numa CTC, e num perfil persográfico previdenciário, que é um documento que detalha especificamente quais os agentes, quais as condições de risco não intermitente, né, não ocasional e nem intermitente que essa pessoa esteve submetida, por isso, certificado num documento que já vem de fora. Nós não podemos, nós, IPMO, nós não temos a competência de fazer esse documento de tempo de serviço de fora, tá? Esse documento ele tem que vir de fora já certificado para que nós possamos fazer, né, a consideração e a soma ao período em que o servidor laborou na prefeitura de Osasco e, consequentemente, né, a aposentadoria venha a ser concedida. Lembrando que isso também não dá prejuízo ao abono de permanência. Isso porque o STF, desde 2021, ele fechou um entendimento de que as pessoas que trabalham em condições especiais, justamente porque ela trabalhou em uma condição especial e ela teve o benefício de se aposentar antes, ela não pode continuar a atividade gravosa após ela ter obtido a aposentadoria sobre essa condição especial, né? Por exemplo, médicos e dentistas. Quando essa conversão vem fracionada só de um período, isso não prejudicaria o servidor, o que ele poderia receber o abono de permanência e continuar o exercício funcional, mesmo porque essa condição especial, se ela não perdurar, claro, né, ela esteve lá atrás. Então, isso não prejudicaria a permanência no serviço público. Eu acredito que seja essa as dúvidas. Obrigada. Pergunta da senhora Joanilde Correia. O pró-gestão é obrigatório? Quais são os benefícios para os servidores? Eu pediria ao Fabrício, nosso diretor estratégico, para responder. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o Ralph aqui, né, em nome de todos os vereadores, porque a ideia dessa audiência pública nessa casa é muito importante, porque já é um avanço em relação à ideia do pró-gestão, né? Pode só pegar a pergunta aí para mim, por gentileza? Que a pergunta é se o pró-gestão é obrigatório e quais os benefícios para os servidores. O pró-gestão ele não é obrigatório, tá? O Ministério da Previdência ele normatizou através da portaria 577 a ideia do pró-gestão, que é uma ideia de boa prática. Então, até o nome pró já vem de profissionalização, de tornar algo, né, mais profissional. O Instituto ele tem que mudar a forma de metodologia, de manualização, das suas estruturas, para melhor atender
o servidor. Só que quando a gente fala de melhor atendimento, ele cria uma certa estrutura. Então, essa estrutura ela varia, primeiro, entre a ideia de controle. Tá? O Instituto de Previdência, no início do ano, porque a gente vem trabalhando Progestão o ano todo, ele publicou a sua reforma administrativa. A reforma administrativa trouxe o controle interno e a ouvidoria. Isso é importante a gente colocar, porque o Instituto de Previdência, como o Ricardo colocou aqui vários números, né, a gente fala de 1 bilhão, então dá uma ideia, né, de bastante dinheiro, mas os dinheiros têm que ser direcionados a pagamentos de benefício. Então, para isso, é necessário um controle rigoroso. Então, o Ministério da Previdência faz auditamento, o Tribunal de Contas faz auditamento, o Ministério Público faz auditamento, e o próprio controle interno da Prefeitura faz um auditamento. Então, nós criamos também o nosso controle interno. Além do controle interno, nós publicamos também o Conselho Fiscal. Esse Conselho Fiscal é importante, porque ele será composto apenas por servidores efetivos. É um membro de cada ente. Eu digo efetivo, também nós temos um dos aposentados, né? Mas aí a gente está falando de quem? O conselho, ele vai ser o conselho fiscal pelos próprios interessados. Então, o representante interessado agora tem um modo de acompanhamento direto. Então, será criado, na verdade, já foi publicado o decreto, nós estamos aguardando agora as nomeações, um ente da Câmara, um ente da FITO, um ente do IPMO, um ente da Prefeitura e um dos inativos eleito e indicado pela categoria de classe. Então, a gente está falando assim, o Progestão dá uma ideia, né, de controle. Então, nós criamos alguns órgãos de controles a mais. Além disso, nós vamos falar de um aperfeiçoamento de funcionários. Então, durante esse período, nós fizemos o quê? A certificação de todos os diretores. Todos os diretores precisam ter idoneidade moral, precisa ter nível superior e precisa passar por uma prova específica da Secretaria de Previdência. Tem que ter uma certificação própria. Não é uma coisa tão simples, quem passou por isso sabe, tem que entender de investimento, atuarial, toda a estrutura do Instituto de Previdência. Isso a gente está falando da diretoria, o Comitê de Investimentos tem que ter a certificação própria. Os membros do Comitê do Conselho Municipal de Previdência têm que ter a sua certificação. Ou seja, todos os membros envolvidos com a estrutura da Previdência precisaram passar por um aperfeiçoamento. Além disso, os nossos próprios servidores. Nós fizemos inúmeros cursos de atuário, de licitações, de benefícios, de questões públicas, né, direitos públicos. Por quê? Porque a gente está aperfeiçoando toda a estrutura do Instituto de Previdência. O Progestão também trouxe para nós a ideia de trabalhar a nossa política de informação. Então, na política de informação, nós colocamos a lei, agora recente, né, que é toda uma reestruturação em termos de TI e etc., para manter a questão de informação. E, por último, né, dentro dessa questão, é o diálogo com os servidores. Então, nós, depois de todas essas práticas que foram realizadas durante o ano, ao final, que é agora em dezembro, nós estamos com audiência pública, que é para fazer o diálogo e fazer a nossa prestação de contas. Então, isso tudo mostra o quê? Melhor solidez e melhor prática como um todo para o Instituto de Previdência. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Pergunta da senhora Sônia Batista. O servidor que completar o tempo de contribuição pode solicitar abono de permanência?
Eu pediria a Simone, nossa diretora, que respondesse a questão. Simone, por favor, devido à adiantada da hora, você tem 3 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu vou reproduzir aqui a pergunta. O servidor que completar o tempo de contribuição pode solicitar o abono de permanência? Esse é um problema que a gente enfrenta diariamente no Instituto. Muitas vezes, o tempo de contribuição ele é, às vezes, maior até mesmo que o tempo de idade ou o tempo que a pessoa tem de serviço público ou cargo. Então, muitas vezes, o servidor ele completou o período dele, porque ele começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, trouxe de fora. Então, ele já tem na cabeça que, completando o tempo, ele já pode estar recebendo o abono de permanência. Mas não é assim. O abono de permanência nada mais é que uma análise prévia da sua aposentadoria. E você só vai ter direito a ele quando você completar todos os requisitos. Então, se a sua modalidade lá, um exemplo, for de professor, tem que ter a idade mínima, o tempo de contribuição, o tempo de serviço público e de cargo também, não só de contribuição. Temos alguns servidores que já são mais antigos, que eles já ultrapassam o tempo que está na lei, porém a idade não. Então, tem que ter todos os requisitos cumulativos, não só o tempo de contribuição. É só isso, gente. Boa tarde. Obrigado. Pergunta das Celi ou Ceci Barbeiro. Quais são as datas de pagamento dos benefícios do IPMO? E se houver feriados e datas especiais, posso receber tudo de uma vez? Eu pediria a nossa diretora administrativa que responda a pergunta, por favor. Boa tarde a todos. São 3 perguntas, né? Quais são as datas de pagamento dos benefícios do IPMO, dos aposentados, se houver feriados e datas comemorativas, e se eu posso receber tudo de uma vez. A data, normalmente, é feita no dia 15, o adiantamento de 40%, e o restante no dia 30. Esse modelo foi pensado para ajudar os segurados a organizar melhor as finanças durante o mês. Se houver datas comemorativas, nós seguimos o calendário da prefeitura. Geralmente, adianta conforme a prefeitura antecipa. Posso receber tudo de uma vez? Sim. Você pode preferir solicitar o pagamento do benefício em uma única parcela, sempre no dia 30. Para isso, basta ir até o IPMO, procurar o nosso atendimento e será direcionado para a folha de pagamento. Eu acho que é isso. Pergunta da senhora Marília Almeida Kamilk. Nós, aposentados, teremos o valor adicional no Verocard via anúncio do prefeito para os servidores. Essa eu mesmo respondo. Não tem. Esse valor... ele está falando do valor adicional, né? Não. Não vai ter, os aposentados e pensionistas não estão previstos na lei desses valores adicionais. Tá bom? E a última pergunta, da senhora Ana Pasquarelli. Poderiam pensar no convênio médico para nós, pensionistas? Esse eu mesmo respondo, porque desde que eu entrei no PMO em 2011, eu já perseguia essa questão, né, de tentar um convênio médico para os nossos aposentados e pensionistas. É evidente que, naquela época, em 2011, nenhuma empresa de plano médico quis nem conversar direito com a gente. Quando ele chegava lá e via nossas vidas, né, as idades médias, eles saíam correndo, né? Mas e a gente veio perseguindo com várias ideias,
tentando isso. E o ano que vem a gente pretende fazer gestões e ver se concretiza isso através de um órgão federal de assistência médica. Nós temos a possibilidade do GEAP e outras alternativas aí que a gente está pensando. Mas é um objetivo que a gente vai continuar perseguindo aí, tá bom? Para finalizar, senhor presidente, pergunta do senhor Akiko Mizusaki. O que é fundo previdenciário? É diferente do atual IPMO? Não, o fundo... Nós temos dois fundos, né, que vocês viram na apresentação, é o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Nada mais é do que uma divisão, nem é uma divisão por CNPJ, por exemplo, é uma divisão interna nossa só para separação, né? As contas são separadas, mas, na verdade, é tudo previdenciário. O fundo previdenciário é de responsabilidade do IPMO, como nós falamos, né? Houve a segregação de massa e foi dividido em fundo financeiro e fundo previdenciário. Quem estava até aquele momento, em 2013, em setembro de 2013, ficou no fundo financeiro. Após setembro de 2013, quem entrou na prefeitura por concurso, ele foi diretamente para o fundo previdenciário, tá? Então, hoje nós temos mais ou menos quase 6 mil funcionários no fundo financeiro e cerca de 9 mil e pouco no fundo previdenciário, no total de 15.600, acho, de funcionários públicos efetivos. Tá bom? Senhor presidente, está presente também o senhor Tiago Colombini, chefe de recursos humanos do Instituto de Previdência do município de Osasco, e não há mais questionamentos. E também a senhora Edna... Ah, isso aqui eu já falei. Lembrei da letra da Neuci. Muito obrigado, secretário. Agradeço o vereador Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal, os 9 vereadores membros da Comissão do Idoso, Aposentado, Pensionista e Pessoa com Deficiência. Agradeço também aqui a mesa diretora que está composta nessa audiência pública. Agradeço também os munícipes aqui presentes, todos os colaboradores do IPMO e os colaboradores também nessa casa, que estão envolvidos aqui nessa organização. E agradeço a Deus aí pela oportunidade de a gente poder realizar mais uma audiência pública. Declaro encerrada a presente audiência pública. Deus abençoe todos nós. Muito obrigado.